No episódio de ontem disse que muito daquilo que nós estamos a gravar hoje, toda esta criação sonora, provavelmente vai se perder daqui a umas décadas, ou pelo menos daqui a umas centenas de anos. E não são só as criações sonoras, muito o que é digital hoje será de difícil preservação. E há pessoas preocupadas com isso e tentar preservar toda a quantidade de informação que existe hoje na humanidade e que cada vez existe mais, mas que é muito mais frágil do que nós pensamos. Mas olhando para o som em particular, podemos, por exemplo, comparar com isto que eu estou aqui a fazer, é gravar para um podcast, comparar com, por exemplo, aquilo que está gravado num disco de vinil. Por exemplo, a sonda espacial Voyager 1, que é o objeto humano mais distante da Terra, e que se soube agora há poucos dias que está com dificuldades em transmitir informações para a Terra, passados 46 anos e 3 meses, esta sonda provavelmente está a chegar ao final da sua missão. Esta sonda vai continuar pelo espaço fora para sempre, basicamente, a não ser que seja recolhida por alguma nave extraterrestre, por alguma civilização distante, vai continuar pelo espaço, mesmo sem transmitir nada, completamente calada, sem atividade, mas levar um pedaço da nossa Terra pelo espaço. Ele já está mesmo muito longe, mas vai continuar estando muito longe, não está ainda sequer perto das outras estrelas, porque a distância do espaço é tremenda. Mas o que esta sonda lá tem dentro, esta e a sua irmã Voyager 2, estas sondas têm um disco feito de ouro, que tem música e gravações de vozes e de músicas humanas. E porquê? Bem, é para a vaga hipótese, de facto, de haver uma civilização extraterrestre que encontre aquelas sondas. As sondas também têm instruções de como usar aqueles discos, mas a verdade é que é possível imaginar que uma civilização extraterrestre consiga pegar naqueles discos e recriar o som, porque um disco de vinil, ou neste caso um disco de ouro, não é de vinil, mas funciona da mesma maneira, tem os sons, a onda sonora registada de forma física, ou seja, nós conseguimos até olhar, se quisermos, com uma lupa e vemos os altos e baixos naquele vale, digamos assim, naquele vale muito comprido, que fica enrolado à volta do disco, um vale muito, muito minúsculo que nós podemos ver com uma lupa, que tem altos e baixos que permitem à agulha depois recriar de forma direta a onda sonora que depois entra pelos nossos ouvidos. A onda sonora está ali reproduzida de forma física e depois está ali registada de forma direta e depois pode ser reproduzida usando algum equipamento que pode ser criado daqui a umas centenas de anos. Uma pessoa perante aquilo, um cientista, um arqueólogo nesse caso, poderá conseguir fazer um novo equipamento que pode pôr aqueles sons de novo no ar. Isto é um objeto físico, o disco de vinil ou o disco de ouro. Os velhos cilindros de seda funcionam da mesma maneira, portanto o som, que é uma vibração no ar, portanto uma onda, é transformado numa onda física registada, e esta onda é facilmente depois novamente retransformada numa onda de ar, numa onda sonora. Já aqui a minha voz, eu estou a falar para um microfone, que é um equipamento, começa por ser um equipamento analógico. Este microfone transforma o som esta onda sonora da minha voz numa série de uns e zeros, num sinal digital. Este sinal é depois transmitido para o computador, que converte num determinado ficheiro, que neste caso até será um ficheiro MP3. Este ficheiro MP3 tem um formato particular, não é direto, ou seja, é preciso saber que formato é este, é preciso saber como depois descodificá-lo. Este ficheiro vai ser depois posto numa plataforma, provavelmente até já noutro formato, depois vai ser reproduzido em cada uma das plataformas. Se cá cada uma delas tem um formato ligeiramente diferente, e depois o equipamento de reprodução terá também todas as informações necessárias para descodificar, mas estas informações é preciso sabê-las, é preciso saber que formato é este. Não é muito fácil imaginar, ou seja, se a Voyager levasse lá dentro não um disco de ouro,
mas sim uma pen, vamos imaginar, com ficheiros digitais, seria absolutamente impossível de imaginar que uma civilização conseguisse recuperar o formato particular de som que os seres humanos usaram para aquele ficheiro, com as conversões todas necessárias para depois conseguir ouvir aquele som. Claro que podíamos pôr ali instruções para isso, mas seria sempre muito mais difícil do que a simples gravação num disco, que é há que dizer, esta possibilidade de transformar som em algo físico que depois pode também permitir reproduzir esse mesmo som, é uma ideia genial. E até sabermos isto, não sabíamos, não é? Mas uma vez inventado este registro físico do som, esse registro, esta invenção torna-se bastante clara e torna-se bastante fácil imaginar uma civilização extraterrestre a conseguir ouvir aquele som de alguma maneira. Não sei se eles teriam equipamento biológico, digamos assim, para conseguir ouvir seja o que for, mas pelo menos a informação estaria lá e eles conseguiriam tirar ali alguma coisa. Já num ficheiro sonoro criado aqui por estes sistemas de podcast, é preciso muita informação intermédia para conseguir que aquilo funcione. Eu estou a falar disto outra vez porque recebi comentários a perguntar, mas por que raio é que haveria de ser assim tão difícil? Reparem, daqui a umas centenas de anos nós vamos ter estas gravações todas em formatos que poderão já não ser muito claros que formatos é que são. Vamos ter uma série de websites que poderão já não existir. Nós temos uma informação digital ao nosso dispor tremenda, mas essa informação está dependente de muitas coisas. Uma coisa tão simples como eu tenho uma página onde tenho muitos artigos. Essa página exige manutenção, exige que todos os anos eu pague um tanto para que aquela página exista e para ter um domínio. Daqui a umas dezenas de anos, eu se calhar já não estou a pagar aquilo e aquilo já desapareceu. Existem algumas entidades, como o arquivo da internet, o Internet Archive que estão a tentar registar e manter esta informação. Mas mesmo estas entidades são sempre frágeis. Não é possível imaginar que os objetos sempre foram frágeis, a informação sempre foi frágil, a escrita sempre foi frágil, mas neste caso digital, no caso das informações digitais, a fragilidade ainda é maior. Os bibliotecários, as bibliotecas nacionais do mundo inteiro estão preocupadas com isso e estão a tentar preservar a informação de alguma forma mais permanente, menos frágil. É verdade que nem tudo o que existe na internet vale a pena manter, mas não somos nós agora que vamos decidir o que é que vale ou não vale a pena manter. Temos de tentar manter o mais possível para que os arqueólogos do futuro tenham a possibilidade de estudar a nossa época sem que a nossa época se transforme naquilo que algumas pessoas chamam de um buraco negro digital. Toda esta existência tremenda de informação digital pode desaparecer se não tivermos cuidado em preservar os mecanismos, os formatos e as informações necessárias para que no futuro se possa ouvir aquilo que nós estamos a dizer e que se possa ler aquilo que estamos a escrever e que se possa preservar todas as obras que existem apenas no formato digital. Isto foi um complemento do episódio de ontem, mas fomos bastante mais longe, fomos até aos confins para lá do Sistema Solar, com a Voyager 1, que é algo que sempre me fascinou desde pequeno, pensar que há esta pequena nave que vai por ali fora e vai continuar para sempre em direção às estrelas. Amanhã, que será o último episódio antes do Natal, eu gostava de falar da outra face da moeda, uma face mais positiva, que é o facto desta explosão digital que muitas pessoas veem com alguma desconfiança, no facto de nos ter trazido muita coisa e de trazer à humanidade algumas oportunidades que nós, se calhar, nunca parámos para pensar. Mas isso é amanhã. Muito obrigado e boas festas.